Namo Vishnupadaya Radhikaya Priyatmane Shri Srimad Bhaktivedanta Narayana Nityanande Shri Krishna Lila Katanis Daksham Abdhari Madhuri Vanashaitam Varam Varanyam Purusham Mahantam Narayanantam Shirasa Namami Shri Dandinam Bhakta Shru Manincha Shri Krishna Padabdritai Karudi Chaitanya Lila Amritasar Taram Narayanantam Tatatam Prapadi Tava Vasmi, Nadivami, Tvavina, Iti Vinayaradipa, Nayamam Charanantikam, Adevika Kubaragan Kadaya Yadavacha, Yati Nipati Bhuvi, Dandavat Ubatartihi, Asya Prasadana Buddhasta Janasta Krutva, Gandarviti Tavagane, Ganana Videhi, Gavadharma Mahagranta Kide. Então, continuamos aqui. Já está quase acabando, né? Estamos no 36º capítulo, já Javadharma, intitulado Madhura Rasa, Taibhava e os estágios de Rati. Rati é o sinônimo de Bhava, de amor. Então, o Vijaya continuou fazendo perguntas ao Goswami. E a gente parou nessa aqui, que ele perguntou o que é pranaya. O Goswami disse que quando mana, ele emana aquela meio inveja, uma raivinha com inveja. Quando o mana está imbuído com vishramba, né, então uma pessoa considera-se não diferente do seu amado. Isso chama pranaya. Né? Ele já não vê mais diferença entre o amado e o amante. Como se fosse o prana dele fosse um só. Qual o significado de vishramba aqui nesse contexto? Pergunta Vijaya. O Goswami responde que vishramba é uma confiança íntima e ela é intrínseca da natureza de pranaya. Né? Na verdade, ela é a causa desculpa, Vishramba não é a causa instrumental, né? Não é o agente, a causa primeira, que se chama Nimitta Karana, desse pranaya. Na verdade, Na verdade, ele é a causa ingrediente, que ele chama aqui, que é Upadana Karana. Upadana é a causa, a próxima causa. Existem dois tipos de Vishramba, essa confiança íntima, né? Maitra e Sakya. Aí ele já pergunta, né? O que é o primeiro? Maitra Vishramba. Maitra Vishramba é é a, a, é a confiança implícita de que é imbuída com cortesia e humildade. E a outra, Sakya Vishramba? O Swami fala que aí, né, a confiança implícita se chama Sakya Vishramba quando ela está livre de todos os tipos de medo. E ela é imbuída com uma confiança plena de que o seu amado é controlado pelo seu amor. Sim? Aí Vijaya fala assim, por favor, me explica de forma mais clara o relacionamento entre pranaya, sneha e mana. São aqueles estágios de prema. Né? O prema tem vários estágios. O Goswami fala assim, em algumas circunstâncias, pranaya surge de sneha. Então, ele desenvolve a característica do conhecimento, do comportamento de mana. Em outros casos, mana surge de sneha. Então, se torna pranaya. Tá? Vê também inversão nessa progressão. Portanto, mana e pranaya elas se interrelacionam, né? Como causa e efeito. Às vezes uma causa, às vezes outro efeito. É por isso que Vishramba, essa
fé firme, né, essa confiança firme, foi descrita separadamente. O aparecimento de Maitreya e Sakya é causado pelas diferenças entre o Datta e Lalita, né, que a gente falou anteriormente, Lalita Mana e o Datta Mana. O Datta Mana é muito elevada, o Datta. E a Lalita é mais branda, a Lalita Mana. Além do mais, existe também uma consideração de Sumaitra e Susakya em Pranaya, ou seja, Radhe. Aí ele dá uma aqui entre parênteses, né? Que o esse prefixo, indica alguma coisa especial, alguma coisa boa. Então, Sumaitra vai ser esse Maitra melhor, e Susakya, o Sakya melhor. Agora, por favor, descreva os sintomas de Raga, seguindo aquela sequência, né? Pranaya é chamada de Raga, nossa condição mais elevada, quando mesmo um sofrimento extremo parece felicidade. Às vezes Radharani, ela está no verão, ela está buscando Krishna e ela sobe numa montanha, a gente vai até nessa montanha que tem umas pedras pontiagudas, ela está descalço, o pé dela está assim, né? Teoricamente ela estaria sofrendo muito, mas aquilo é uma felicidade para ela, que ela está procurando por Krishna. Às vezes quando ela sente essa saudade também, mas no fundo é felicidade também. Vijaya. Quantos tipos de raga existem? Goswami diz que existem dois tipos de raga, Nilima e Raktima Raga. E quantos tipos desse primeiro existe, o Nilima? Existem também dois tipos desse primeiro, Nilima Raga, chamados Nili Raga e Shama Raga. Agora ele vai fazer uma comparação desses sentimentos com cores. Nili é azul, né? Nila, e Shama é negro. O que é Nili Raga? Nili Raga é o raga que não tem possibilidade de se tornar, de enfraquecer. E quando ela é visível externamente, ela se oculta, desculpa, ela oculta os outros bhavas com os quais ela está combinada. Este raga pode ser visto em Chandravali e Krishna. E Chamaraga, negro. Chamaraga é o raga que é apresentado por meio da timidez, da seca e assim por diante. Ele manifesta ele se manifesta assim um pouco mais que Niliraga, e isso é alcançado somente após um longo tempo. Quantos tipos de Raktimaraga existem? Rakta é vermelho, né? Comparando com cores. Tem até um devoto que ele teve uma experiência, não sei se foi exatamente disso, que ele pegou várias cores e foi misturando para explicar um sentimento. Então, vamos lá. Quantos tipos de Raktimaraga existem? O Goswami disse que existem dois tipos, Kusumba e Mandista Sambhava Raga. O que é Kusumba Raga? Kusumba é açafrão, a cor de açafrão. Kusumba Raga é o raga que tá misturado, né, uh, com o coração. Desculpa, ele está infundido dentro do coração. E que manifesta a própria beleza de acordo com a necessidade, embora ele ilumine o esplendor de outros ragas ao mesmo tempo. O Sumbaraga é estável no coração, né, que tem uma capacidade especial para contê-lo. Embora alguma vez ele diminua, quando ele é misturado com Manjustar,
nas amantes de Krishna, com o primeiro. Tem uma nota aqui que fala Mandistá é, é a cor da primeira. Sabe quando você tinge uma roupa? Então tem a primeira, você põe aquela da primeira mergulhada, depois você dá a segunda mergulhada. Então, Mandistá é a primeira mergulhada para atingir a roupa. Então, por isso que esse devoto fez essa mistura, fez essa experiência ali ao vivo. E o que é Manjasharaga? Ele fala, Manjasharaga é o raga que é auto-manifesto. Ele não depende dos outros e ele nunca é destruído. Ele é sempre firme e nunca inerte, né? Diferentemente do Kusumba, que às vezes muda. Tauraga é encontrado em Srimati Radhika e Krishna. A conclusão é que os bhavas que eu já descrevi, tais como Kritene, Rudata, Mata, Stomata e Limá, são encontrados em Chandravali, né, que é a, entre aspas, rival de Radharani. E nas Maheshas, aquelas rainhas, né, de Dwaraka, como Rukmini. Todos os bhavas progressivos superiores, tais como Madhusneha, Lalita, Sakya, Susakya e Raktima, são encontrados plenamente em Srimati Radhika. Eles, alguma vez, manifestam em Satyabhama, que é outra rainha de Krishna. E, sob especial circunstâncias, em Lakshmana também. Também é outra esposa de Krishna. Né? Essa é uma das rainhas. Quando eu falei sobre Alambana de Baba mais cedo, anteriormente, eu analisei as divisões, tais como Swapaksha, entre as várias devas de Gokula, que surgem desses diferentes tipos de Bhava. Hum. Os eruditos se apoiam na inteligência transcendental, entre parênteses, o poder de Prana, para compreender as várias divisões separadas que podem ocorrer, né, pelas combinações mútuas dos 41 outros Mukyabhavas mencionados no Bhakti Rasamrita Sindhu. Né? Os Mukyabhavas são os bhavas principais. Eu não estou dando aqui uma explicação separada. Aí o Vijay fica assim, quais bhavas você quer dizer aqui quando você usa o termo outros bhavas? Goswami diz que significa o Sthai Madhura Bhava, que é o seu bhava doce estável, os 33 Vyabhichari Bhavas, aqueles sentimentos que vêm, vão, incrementam o bhava principal, e os 7 Gauna Bhavas, que são como se fossem secundários, começando como Hasya. Hasya é o termo outros bhavas, Bhavatara, refere-se ao total de 41 bhavas juntos, Vijaya. Olha, eu entendi esse tema aí de Raga. Agora, por favor, me explique Anuraga. Anuraga é eternamente sempre novo, está sempre jovial, né? E faz com que o amado sempre experimente uma coisa nova a cada momento. Como a gente falou, né? Hum, eu não tenho Ashtakali e a Lila, são aquela rotina do dia de Krishna. Krishna acorda. Tem dois tipos de Lila, tem esses lilas fixos e os lilas ocasionais, digamos assim. Então, esses lilas fixos, parece que todo dia segue uma rotina. Krishna acorda, desperta, não sei o que lá, as meninas querem, paredel, mas todo dia isso é uma novidade. Srimati Radharani, às vezes fala, quem é esse garoto? O Krishna. Quem é esse garoto tão bonito? Eu nunca vi esse garoto, mas... Então, todo dia é uma novidade. Aqui para a gente, a rotina é muito ruim, nesse sentido de se torna chato com o tempo, né? Uma coisa, pô, todo dia faz a mesma coisa, quero variar. A Srila Prabhupada falando que a variedade é a mãe
do prazer. Mas lá no mundo transcendental, a rotina ela é sempre variável, é muito louco, né? Então, é onde os contrários se encontram, né, com Cristo. Então, parece que sempre a coisa pode se repetir, mas ela nunca é igual. Muito louco. A Vidya fala assim: então, este Anuraga manifesta outras características fascinantes. Haribol, Prabhu, Radhe. Goswami diz: Anuraga se manifesta em formas tais como os sentimentos no qual os amantes sentem que cada um subjugou o outro pelo seu amor, por prema vaititia, e pelo desejo de nascer entre objetos inanimados. Anuraga também faz com que o Spuriti, né, o vislumbre de Krishna, apareça na hora da separação, né? Então, prema vaitiya, a gente sabe que é aquela especificidade de amor, quando Srimati Radharani, às vezes, ela está com Krishna, mas ela acha que não está com ele, né? Tem até aquele exemplo clássico, e ela está abraçada com Krishna, então existe duas, já ouvi duas versões, uma que vem uma abelha e fica rodando no rosto dela, e outra que roda no pé dela, né? Porque ela é tão doce, é super doce, a abelha confunde ela como se fosse uma flor. E ela começa assim, a fazer assim, ai, vai embora, vai embora, vai embora. Fica incomodado com aquela abelha, abraçada com Krishna. Aí chega Madhumangala, que é um amigo de Krishna, também é amado, amado é mel, espanta a abelha, e a abelha às vezes se chama Madhusuda, aquela que suga o mel. E quando ele consegue falar a abelha, ele fala assim, ó, eu expulsei o Madhusuda, né, ele nunca mais vai voltar aqui. Quando Srimati Radharani ouve isso, ela enlouquece. Ela está abraçada com Krishna, lembrando, né? E ela fica arrasada, porque ela acha que Madhumangala expulsou Krishna e ele nunca mais vai voltar. E Krishna fica boquiaberto, ele fala, que é isso? Ela está abraçada comigo, está me tocando, e ela já antecipou uma separação, que história é essa? Ele não entende ela. Então, você chama Prema Vaititi, essa característica única de Prema, né? E às vezes ela quer também se tornar um objeto inanimado, como fica aqui, né, fala. Ela quer se tornar uma pedra que Krishna pisa, uma árvore. Tudo bem que não chega a ser inanimado, mas uma árvore, uma nuvem e assim por diante, né? Porque ela reflete o amor dela em outros. Ela nunca acha que ela ama tanto Krishna. Então, o amor dela, na verdade, é refletido nos outros seres. Como a gente sempre fala aqui, né, o coração, Vrindavan, né, o coração dela, a expansão do coração dela, que faz, cria esse playground do amor, né? Esse local onde o amor existe. Então, digamos assim, que tem os dois, né? Às vezes, os dois moram numa nuvem vazia, não, né? Então, a expansão do amor cria a atmosfera para que eles saboreiem ainda mais esse amor. Vijaya. Eu posso facilmente entender o sentido da subjugação mútua e o desejo de nascer como objeto inerte, como uma árvore. Mas, por favor, instrua-me sobre Prema Vaitiya. Prema Vaitiya está incluído em Vipralamba. Vipralamba é separação. Eu vou falar para você isso mais tarde. Tudo bem, diz Vijaya. Então, por favor, fale-me sobre Mahabharata. Minha querida criança, diz Goswami, meu conhecimento com Vrajarasta é insignificante. Quem sou eu, né? E onde está a descrição desse Mahabhava que é supremamente elevado?
Todavia, eu vou falar com a força da Shikshana, das instruções misericordiosas que eu recebi de Sri Rupa Goswami e Pandita Goswami. Você deve perceber, não realizar, quando a gente fala, que pela misericórdia, somente pela misericórdia deles, eu posso dizer algo que esteja de acordo com as especificações de Rupa Goswami. Quando Anuraga, na forma de Yavadashraya Vritti, alcança a condição de Swayamvedya Dasha, que se torna manifesta para Kashita, ela é chamada de Bhava ou Mahabhava. Né? Então, quando Anuraga, na forma de Yavad Ashraya Vritti, ele vai explicar. Ele vai explicar mais tarde. Ok. Então, quando Anuraga, na forma de Yavad Ashraya Vritti, alcança a condição de Swayam Vedya Dasha e se torna manifesta, ela é chamada de Bhava ou Mahabhava. Vidyavara Prabhu, eu sou completamente inútil, né? Eu estou inquirindo de uma forma tola, por favor, seja compassivo comigo, explique-me os sintomas de Mahabhava, uma linguagem simples, seja adequada para o meu entendimento. É legal que o Vijaya já vai perguntando mais ou menos o que a gente perguntaria. Aí o Goswami fala assim, Sri Radhikadi é a Ashraya de Anuraga, ou seja, é onde Anuraga reside, né? Se lembra? Ashraya e Vishaya, Mani Manjari Kijay. Então, Vishaya é o desfrutador, Ashraya é o desfrutado. Né? É de Ashraya que o amor se dirige para Vishaya. Então, de novo, Sri Radhikadi é ou Ashraya, né, que é o abrigo, de Anuraga. E Krishna é o Vishaya de Anuraga. Sri Nandanandana, na sua forma Sringara, Sringara é um pináculo, pode ser até um chifre, a ponta de um chifre. Sringara, às vezes, Sringara raça, são os passatempos mais íntimos, de decorar um ao outro, assim por diante. Então, Sri Nandanandana, que é Krishna, todo mundo já sabe, na sua forma Sringara, é o limite máximo de Vishaya Tattva. E Sri Radhaji é o pináculo de Ashraya Tattva, né? São os ápices, tanto de Vishaya quanto Ashraya. Isso significa que Krishna, somente Krishna, é o maior de todos os Vishayas de Anuraga. E Radhaji é a maioral de Ashraya. Tudo bem. O Anuraga deles é o Staibhava, né? Aquele sentimento constante. Quando esse Anuraga alcança seu limite, ele é chamado de Yavad Ashraya Vritti. Vritti é mais ou menos a tendência, Ashraya é aquilo que a gente já falou, né, um repositório, e Yavad é enorme, grandão. Nessa condição, ele alcança o Swayamvedya Dasha, a condição somente ela é completamente percebida pelo amado especial, uma coisa mais complexa. Nessa hora, Anuraga é iluminada pelos bhavas tais como Sudipta. Dipta, você lembra? Dipa é aquela lamparina, aquele fogo. Sudipta é um fogo mais fulgurante. Ele vai falar, Aho, Mahabhava. Qual é o significado de Mahabhava? Hoje eu entendi alguma coisa. Mahabhava é o limite de todos os bhavas. Eu fiquei agora intensamente ávido de ouvir um exemplo desse sentimento. Por favor, seja misericordioso e satisfaça meus ouvidos. Então, Goswami cita um shloka como exemplo Mahabhava do Ujjwala Nilamani. Então, a gente vai falar sobre esse verso, né? Tradução do verso. Sri Ramakrishna
continuamente usufrui suas brincadeiras amorosas dos Nikunjas. Nikunjas são os bosques. Vrindadevi, tendo percebido a excelência do Anuraga deles, Radha Krishna, diz a Krishna: ó rei dos elefantes enlouquecidos, que brinca nos bosques de Govardhana. Existe um artista com o nome de Sringara Rasa. E todo o fogo gerado do calor dele, no casal, seus dois babas, ele lentamente derreteu seus corações, que são similares a uma goma laca, uma goma, não uma coisa que vai derretendo, assim, goma laca, e os faz um só. Então, é mais ou menos se você tivesse duas coisas podem derreter, né, dois elementos derretíveis, se é que existe, se é que não existe. Então, o amor deles faz que eles se derretam e formem um só. E ele chama assim, ó rei, né, ó rei dos elefantes enlouquecidos. Ah, então, não sei se vocês reparam, tem uns elefantes que têm assim, umas proeminências aqui. É um proboscídeo, não, proboscídeo, enfim, eles têm duas coisas aqui, parece que tem uma separação. Não sei se vocês repararam nos elefantes. Então, diz que às vezes o elefante ele sai uma resina meio hormonal, né? Os elefantes ficam enlouquecidos com essa resina hormonal, sai uma secreção na hora do acasalamento. Então, os elefantes ficam loucos, né? Por isso que chama ele aqui do rei dos elefantes. Mas Xingararaça, essa raça mais íntima. Então, ele continua, então, a mistura de quantidades profusas de cúrcuma do seu, de vocês, né, sempre fresco, raga, o que faz? Ele está pintando uma pintura maravilhosa nas paredes intrínsecas do grande templo do universo, né? Ou seja, o encontro deles ah, faz que pinte, né, decore todo o universo. Né? Ontem foi o aparecimento de Chaitanya Mahaprabhu, né, e Mahaprabhu são os dois combinados, né, mas ao mesmo tempo separados. E ele justamente ele faz isso, né? Chaitanya Mahaprabhu ele pinta todo o universo. Nesse encontro deles faz com que todo o universo se beneficie. Que Mahaprabhu, Chaitanya Mahaprabhu, como é que se sabe, é Krishna tentando entender o que Srimati Radharani sente, só que ele não consegue, porque ele é ele e ela é ela. Então ele nunca vai conseguir, porque ele é o Vishaya e ela é a Ashraya. Então a gente sempre fala que o próprio desejo do desfrutador de entender como a desfrutada age, já é um tipo de desfrute. Então é uma situação meio paradoxal, né? Então, se eu sou aquele que sempre desfruta, né, e ela é a pessoa que sempre desfrutado, sempre está se doando, quando eu vejo que ela está sentindo mais prazer do que eu, né, e eu quero desfrutar dela, porque eu não consigo aquilo ali, meu sentimento ainda é o de desfrutar. Tá. Agora, quando Radharani não quer saber o que Krishna sente, porque ela não quer desfrutar, ela só quer causar prazer a ele. Então ela não tem esse desejo. Agora ele tem esse desejo por ele ser o próprio Vishaya, é uma condição intrínseca dele. Então a gente até falou Anton Tonten, da, do mapa de Mahaprabhu, no mapa astral. Então ele nasce na, no mapa védico em Kumbha, que é aquário. E aquário, Kumba é um pote. Não tem um Kumbamela?
sempre fala de Kumbh Mela, que é aquela festa que ocorre de 12 em 12 anos, e que um pote derrama o néctar, né? Então, como Krishna ele não tem esse Staibhava, ele não tem uma condição fixa de amar uma pessoa só, uh, eles comparam isso com Kumbha, com pote, né? Que o pote, quando você derrama algo, tem uma forma, que é o Staibhava, uma forma fixa ali, assume aquela forma. Então, ele não tem. Por isso, uma das razões, porque ele nasce também no signo de Kumbha, que os planetas se ajustam ao desejo dele. É que é o desejo dele de ter um Staibhava, que Radharani tem esse Staibhava. Essa condição fixa de querer só Krishna. Ela não quer mais ninguém. Ela quer Krishna, Krishna, Krishna. Hum. Tudo bem, ela pode favorecer alguém para servir a Krishna. Então essa é uma razão. Então a gente vê que muito que Mahaprabhu ele está com uma mão, especialmente nos Gaudiya, né? Ele está com uma mão para cima e outra para baixo. Né? É muito comum. Às vezes tem outras posições, mas é muito comum ele estar com uma mão para cima e outra para baixo. A mão de cima é justamente esse pote, né? Que ele tenta entender quem é Srimati Radharani. Só que o que acontece? Ele não tem esse pote para segurar. Ele não tem essa forma. Então esse pote começa a transbordar, né? Vai enchendo e transbordando. E esse prema ele vai escorrendo por ele. Ele vai escorrendo por ele. E vai descendo pela outra mão. E quem está lá embaixo é a gente. Então a gente é de tabela. A gente ganha, né, um glimpse, uma vislumbre desse sentimento. Por isso que inunda, ele fala, inunda todo mundo. Então, diz que a Chaitanya Mahaprabhu, como ele viu que, olha, não, eu não consigo sentir o que ela sente, mas pelo menos eu vou ajudar aqueles que têm ah, uma partícula desse sentimento, que todos nós somos Ashraya, a gente não é Vishaya. Né? Quando a gente tenta ser Vishaya nesse mundo é que causa esse caos. Então nós somos, sempre somos os desfrutados. Né? Então de quebra, o Mahaprabhu fala assim, então vou enguirlandar todo mundo. Já que eu não posso, eu vou ajudar quem pode. Então, essa é o que Mahaprabhu veio dar, né, esse Gopi Bhava, esse sentimento das gopis, é a saturação do Kumbhala dele, né, porque ele não consegue segurar aquilo ali, então respinga na gente. E aí ela fala, vou enguirlandar todo esse mundo para você. Né? Muito legal, Mahaprabhu é muito esotérico. E o ascendente dele é leão. E ele ruge, né? Como ele não consegue isso, ele ruge, ruge. Eu não consigo. A gente sabe que leão também é Hari. Hari significa leão. E esse rugir dele é o Sankirtana. É uma consequência desse transbordar desse Kumbha. Por isso que ele vai, né? Até ontem o Maharaj falou, né, que ele dá para todo mundo, dá esse amor para todo mundo. Quem merece, quem não tem mais a consideração de quem merece ou quem não merece. Né? Senão seria uma justiça, como a mensagem dele é Kripa, misericórdia, a justiça não cabe. Então ele vai derramando a misericórdia dele para todo lugar, como a gente sempre fala aqui do vulcão divino, né? Ele vai cuspindo essa misericórdia para todo lugar. Né? Quem, né? Até o Maharaj ontem falou também, ele abraçava uma pessoa, essa pessoa ficava lá, Hare Krishna, Hare Krishna. E aí ela abraçava outra pessoa, e essa pessoa também, Hare Krishna. Então tinha aquela sucessão dessa transmissão desse amor. Fala aqui também que ah, como é que ele pintava, ia pintar as paredes do grande templo do universo. Então ele é muito bacana, porque na verdade essa misericórdia ela é de Srimati Radharani. Então vamos lá. Aqui Nirvutta Bheda Brahman significa Radha e Krishna, que se tornaram livres da dualidade deles, se tornaram um
culminando no estágio de Swayamveda Dasha. O grande tempo do universo deve ser entendido para referir-se a Yavad Ashraya Vritti, que é aquele sentimento enorme. E o termo ele está pintando indica a condição de Prakashita. Prakashita é espalhar, entender, né? Prakasha, tem até Prakashavriti, que é o comentário que expande, né? Que ilumina. Aonde esse Mahabhava se encontra, fala Vijaya? Mahabhava é extremamente raro. Mesmo as Mahishis, aquelas rainhas de Dwaraka, lideradas por Rukmini, eh, não tem. Somente é experimentado pelas Vrajadevis, lideradas por Sri Radha. E qual é o significado disso aí? O Swami diz que Swakia Baba está presente aonde quer que a Naika esteja atrelada ao Nayaka pelas regulações do casamento. Em Swakiabhava, Rat e Samanjasa, você lembra que a gente falou? Ela é geral. Então, ela não é competente de alcançar as condições mais elevadas, tais como Mahabhava, Swakiabhava, que é aquele relacionamento conjugal. Swakiabhava também está presente em algumas golpes em Vraja, porém, Parakiabhava é predominante. Em Vraja, Rati é Samartha, né? Não é Samanjasa, é Samartha. Então, ela consegue se desenvolver completamente e alcançar a condição de Mahabhava. São muitos termos, mas vamos tentar entender o conceito. Né? Vijaya. Quantos tipos de Mahabhava existem? Ai, ai, ai. Então, Mahabhava, que é a personificação do néctar mais elevado, atrai o coração e faz com que ele alcance sua natureza intrínseca é a mesma coisa, mas tudo bem, sua natureza intrínseca. Existem dois tipos de Mahabhava, Ruda e Adiruda. Aí fala, bem, qual é o primeiro, que é o Ruda Mahabhava? Né? Ruda Mahabhava é o estágio no qual todos os Satvika Bhavas são manifestos numa condição udipta. Olha, dipta de novo, dipa, fogo, que era a lamparina, ud para cima. Então, fogaréu. Então, todos aqueles Satvika Bhavas que a gente já falou antes, estão manifestos numa condição, assim, fulgurante, máxima. E já, seja misericordioso, explique-me os Anubhavas de Ruda Mahabhava. Anubhava, aquilo que acompanha, né, que segue o Bhava. Goswami fala assim, em Ruda Mahabhava, mesmo, mesmo o passar de um momento é intolerável. O próprio Chaitanya Mahaprabhu fala, né, que um momento longe de ti parece um milênio. Yuga Itan Nimeshena. Na verdade, Nimeshena vem de Nimi. Nimi são essas pálpebras. Nimi, é isso aqui, ó. Né, que a gente pisca, inconsciente às vezes, né? Quando a gente pisca, não parece. É uma fração, né? Porque você não parece que foi interrompida a imagem. Tanto que a gente pisca, como a gente falou, de forma automática e a imagem continua. Então, por ser tão rápido. Por isso que ele fala, Yugaitan e Mishenat Akshusha Pravishaitam Shunaitan Jagat Sarvan Govinda Virahena Me. Virahena, essa saudade de Govinda, né, parece um milênio, quando eu estou longe dele, parece anos e anos. Mas é só um nimesh. Então, né, em Iruda Mahabhava, um momento é intolerável. Passar um momento sem você é intolerável. Esse sentimento
bate o coração, no sentido quando churn é de mexe o coração uh, daqueles que estão por ali presentes. Um kalpa, que é um dia de Prabha, são milhares de anos, um kalpa, milhões de anos, parece como se fosse um momento, kalpa kshanatva, né? Uma pessoa se sente melancólica, a pessoa se sente melancólica por causa da apreensão de que Krishna está sendo submetido a algum inconveniente, embora, na verdade, ele esteja feliz. Não? Então a pessoa acha, não, fica meio apreensivo, será que ele está assim? Mas ele está feliz. A pessoa se torna esquecida de tudo o mais, mesmo de si, embora ela não fique confusa. E um momento parece que é um kalpa, de novo, está repetindo, parece que é como se fosse um kalpa. Alguns desses anubhavas são experimentados durante o encontro e outros durante a separação. Vijaya, entre aspas, fala assim, mesmo a passagem de um momento é intolerável. Por favor, dê um exemplo que me ajude a entender isso. Goswami diz, este bhava é Vaititia Vipralamba, ou seja, uma manifestação particular, particular dessa saudade, dessa separação. Mesmo no encontro, existe o sentimento de estar separado. E mesmo na separação de um momento, ele é intolerável, como aquela história que a gente falou, né? É por isso, é por isso que quando as golpes olham para Krishna pela primeira vez após uh, um bom tempo longe dele, né, em Kurukshetra, elas amaldiçoam Brahmaji, o criador dessas pálpebras, porque esse piscar estava obstruindo a visão delas de Krishna. História clássica, né? Que as golpes começam a xingar Brahma, oh, você tem 4 cabeças e não consegue fazer uma coisa melhor, né? A gente com uma cabeça não faria, não criaria pálpebras. Essas pálpebras fazem com que eu não veja Krishna por um instante. E ela, Brahma está fora. Né? Mesmo na hora que existe esse piscar de olhos, isso se torna intolerável. A Vijaya fala assim, este Iruda Bhava bate o coração, né, chacoalha o coração daqueles que estão presentes. O que significa isso? Por exemplo, em Kurukshetra, quando as rainhas, tais como Rukmini, e os reis, tais como Yudhishthira, viram um anuraga incomum das golpes, que tinham vindo ver Krishna, seus corações ficaram mexidos. Então, é isso a que se refere essa afirmação. Então, a gente sabe que num eclipse solar existe um encontro lá em Kurukshetra e eles aproveitam esse momento, os Vrajavasis, para se encontrar com Krishna. Só que quando eles chegam lá, as meninas, elas não podem expressar seu amor lá, porque eles não estão em Vraja. Então não dá para expressar todo o amor delas ali. Só que, como vem o pessoal de Dwaraka para lá também, eles ficam impressionados com o amor dessas meninas. E o que é Kalpa Kshanatva? Goswami diz que, embora a noite de Rasa Lila ela foi tão longa como a noite de Brahma, ainda assim parece que passou um momento para as golpes. Tal sentimento se chama Kalpa Kshanatva. Né? A gente sabe que houve a dança Rasa Lila e que, né, o que, que aconteceu? Essa noite durou como a noite de Brahma, que é igual ao dia dele, então são milhões de anos também. Só que para ela passou extremamente rápido. Isso acontece aqui no mundo também, quando a coisa é muito agradável, parece que a coisa acaba rapidinho
E quando a coisa é meio dolorosa, parece que demora, né? Então já é um reflexo daqui. Inclusive, né, a lua de Mahaprabhu está em Leão, do mapa dele. Né? Então a lua, ela meio que esconde, né, torna aquela nublado, e às vezes aparece, às vezes, como a lua, né, às vezes aparece, parece que está escondendo Hari. Ela está ocultando na mente do próprio Mahaprabhu que ele, né, sempre lembrando que ele não veio para se exibir como Krishna, mas como Radharani. Então, voltando aqui. Vijay, por favor, ajude-me a entender o Baba do sentimento melancólico pelo medo de que Krishna possa se submeter a algum inconveniente, embora ele, na verdade, esteja feliz. Goswami, então, dá um verso do Bhagavatam no 10º canto. Tradução, né? Mesmo quando as golpes seguram os pés de lótus de Shri Krishna nos seus seios, elas pensam assim: ah, é lamentável que nossos seios sejam tão ásperos, os pés de lótus de Krishna são tão suaves, que ele deve estar sentindo alguma dor quando nós o mantemos, né, sob os nossos seios. Tal pesar é chamado é, rejeição, né, devido ao medo da dificuldade por Krishna na hora da sua felicidade. Então, esse é exemplo, né, daquilo que elas acham que os pés de Krishna são extremamente macios, e realmente são, mas os seios dela são mais macios. Vijaya, qual é o fenômeno de esquecer tudo, é, mesmo na ausência da confusão, na confusão mental? Goswami diz que todos os tipos de confusão, que se chama morra, morra também pode ser ilusão, são conquistados pelo spurti, pela visão momentânea de Krishna dentro do coração. Isso é, existe uma completa ausência dessa ilusão. Mas quando o spurti de Krishna acontece, uma pessoa perde a consciência de tudo mais, de todo mundo, incluindo o seu próprio corpo. Então a pessoa se esquece de tudo, menos, mesmo que Krishna não esteja presente, mas está presente no coração dela. E o que é Kshana Kalapata? Krishna descreve o estado da saudade das gopis para Uddhava, entre aspas. Uddhava, quando eu estava com as Vrajavasis em Vrindavana, as suas noites comigo parece que passavam assim, como se fosse um momento. Mas na separação de mim, aquelas mesmas noites apareciam como nunca acabassem. E ela sentiu essas noites tão longas quanto essa noite de Brahma, ou desculpa, um dia de Brahma. Dessa forma, elas experimentavam o passar de um momento como sendo perdido no vasto oceano do tempo. Olha, foi poético aqui. E já fala assim, olha, eu entendi o Ruda Mahabhava. Agora, por favor, explique a Deruda Mahabhava. A Deruda Mahabhava é um humor, como a gente fala, na qual todos os Anubhavas se manifestam num resoluto Mahabhava e alcançam características especiais que são ainda mais impressionantes que aqueles Anubhavas nas suas formas normais. Então, a gente está vendo, apesar de ter complexidade de nome e tudo, está vendo um crescente. Né? É, a medição, né, no mundo transcendental nunca é, é sempre para cima, sempre para cima.
né? Tudo é doce. Mas tem o mais doce. Não, não é que tem o menos doce. Tem o mais doce ainda, mais doce, mais doce, mais doce. É uma progressão sempre nesse sentido para cima. E ela fala assim: quantos tipos de adiruda existem? Dois tipos, Modana e Mahadana. O que é Modana? O adiruda Mahabhava, no qual todos os Satvika Bhavas, como anterior, né, do Nayaka e da Nayika, surgem numa extensão muito maior que na condição udipta que foi citada anteriormente, se chama Modana. Nesse Modana Bhava, Radha e Krishna sentem uma angústia e medo. Por favor, descreva a posição de Modana. Então, aí já são sentimentos que só Radharani sente, né? Modana não ocorre em ninguém mais, ninguém. Sorry. Modana não ocorre em nenhum outro lugar a não ser no Yuta, no grupo de Radhika. Modana, alguns sentimentos, agora, parece que alguns reflexos desse Modana ocorrem no grupinho de Radharani. Né? Ela sempre é o estágio maior e às vezes as meninas sentem um gosto ali. Modana é o prazer mais querido e mais deleitável de Ladini Shakti. Em algumas condições especiais de saudade, Modana torna-se Mohana. E, como efeito dessa condição desamparada de saudade, todos os Sattvikabhavas manifestam numa condição sudipta, aquele fogaréu. Por favor, descreva os Anubhavas no estágio de Mohana. Mohana? Mas já está em Mohana? Ok, Mohana. Nem tinha falado ainda, é só em Mudana e Madana. Ok. Krishna desmaia enquanto está sendo abraçado por outra amante. Há uma pessoa, né, a pessoa deseja a felicidade de Krishna enquanto pessoalmente aceita essa tristeza intolerável. O Bhava, chamado Brahmanda Shobhakarita, faz com que todo o universo sinta uma angústia. E mesmo os pássaros e as bestas, né, os mamíferos e os animais, comecem a chorar. Essa avidez poderosa, né, no evento, essa ansiedade poderosa que no evento da morte, os cinco elementos do corpo possam ficar na companhia com Krishna. Ou seja, é como se você estivesse prestes a morrer. Divya Ummada, que é a loucura divina, e outros anubhavas também ocorrem no estádio de Mohana. Essas características miraculosas de Mahabhava são manifestas na sua extensão máxima no Mohana Bhava de Srimati Radhika. Ainda mais, né, em Moha, que está incluído entre os Sanchari Bhavas, aqueles sentimentos que vêm e vão. E Vidyaya fala assim: Prabhu, se você considerar apropriado, por favor, descreva os sintomas de Divya Ummada, que é essa loucura divina. Engraçado, deixa eu botar Mohana. Quando Mohana Bhava alcança um tipo de comportamento indescritível, singular, desenvolvendo-se numa condição maravilhosa,
que lembra o estado de uma confusão. Então, isso se chama Divya Ummada, né, a loucura divina. Ele manifesta características tais como Udgurna e Chitra Jalva. O que é esse primeiro, Udgurna? O estágio de Divya Ummada, na qual manifesta muitas variedades de esforços incontroláveis e atônitos, se manifestam, são chamados de Udgurna. Radhika experimenta isso quando Krishna vai para Mathura. Nessa hora, como se num esquecimento completo, devido aos sentimentos, né, saudosos de Krishna, Radhika pensa assim: Krishna está vindo, né? Ele vai chegar a qualquer momento, ele vai chegar aí. Pensando dessa forma, ela faz a cama lá do seu kunja, do seu bosquezinho, né? Então ela fica enlouquecida, a Krishna vai voltar e começa a fazer tudo para ele voltar. Só que ele não vai voltar tão cedo. Alguma vez, algumas vezes, ela fala mal das nuvens, né, como uma naika para expressar a sua raiva ao seu amado infiel. Então, ele tá. E alguma vez ela vagueia, né, pelas florestas densas à noite, como uma naika, como heroína, que faz uma jornada secreta para encontrar o seu amado. Então ela fica num estágio de loucura divina completo, né? Ela age como se ele estivesse ali ainda. Na verdade ele está, mas nesse caso a gente considera que ele não está. Então ela fica enlouquecida, preparando tudo. Ah, às vezes, né, a mãe perde o filho, tem uma, né, aí o filho é muito amado, pereréu, e ela sabe que ela mantém o quarto dele. Não, não toca, não toca nas coisas dele. Ela está ainda lá no fundo, ela entra numa um similar desse mundo, né? Dessa loucura divina que ele está falando dela, dessa diva animada. Não, não toca nada dele, não toca na roupa dele. E ela passa a roupa dele, limpa o quarto do filho que morreu, né? Ela acha que ele vai voltar um dia. Então ela fica ali, né? Mantém tudo como está, como se ele voltasse um dia, né? Então isso surge, é um reflexo dessa loucura divina aqui. O que é Chitra Jalpa? Chitra Jalpa consiste nos discursos, né, nas discussões que ocorrem quando a pessoa encontra o amigo do seu amado. Elas são cheias de uma avidez intensa e elas surgem do bhava, tais como a inveja, o ciúme, a inquietude, o orgulho e a avidez. Então, né, às vezes a Radharani pode encontrar um garoto, ou então uma amiga, e eles começam a conversar sobre o Krishna que foi embora. E às vezes xinga ele, ou não, o que é que ele está fazendo, porque ele foi, essa Chitra Jalpa, Jalpa é conversar, né? Chitra é muito energética também nesse caso. Começa a falar dele, mas depois repetir com ele, às vezes elas até, eu nunca mais vou falar desse Krishna, porque ele é assim, assim, assim. Você lembra o que ele fez? Então, nunca mais vou falar dele. Esse Krishna foi e abandonou a gente. Se lembra quando ele fez isso, isso, isso? Claro que eu me lembro que ele fez isso. Então, a gente nunca mais vai falar dele, nunca mais vou pensar nele. Nessa conversa enérgica, assim, que, né, entra nesses paradoxos transcendentais, que diz que não vai falar dele, mas está sempre com ele, falando dele, falando dele. Não vamos esquecer dele, não quero mais saber dele, é ele, é ele, é ele. Quantos angas, quantas divisões de Chitrajalpa existem? Olha, existem 10
divisões de Chitrajalpa, chamados Prajalpa, Parijalpa, Vijalpa, Ujalpa, Sanjalpa, Avajalpa, Abhijalpa, Ajalpa, Parijalpa e Sujalpa. Muito papo aí, né? Você pode encontrar a descrição dele no Brahmara Gita, no 10º canto do Srimad Bhagavatam. E aqui tem uma notinha aqui de pé de página. Para maiores detalhes, uma pessoa pode ir lá no 10º canto, capítulo 47, com os comentários Vaishnava Toshani e Sanatana Goswami. E no Sri Chaitanya Charitamrita, ante a Lila 19, com os comentários Anubhasha de Srila Bhaktivedanta Saraswati Thakura, né? Então, a gente dá uma olhadinha aqui, né? Um momento meio inesperado, e nem pensava nisso, mas, né? No Bhagavatam, onde é que ele fala aqui? No canto 10, capítulo 47. Vamos só dar uma olhadinha rápida. 10:47 é o Brahmara Gita. Então, o Brahmara Gita, a gente sabe que é a conversa de Radharani com a abelha, né? Aqui, 47. The Sung Bee, quando ela se encontra com essa abelha. Então, às vezes, Radharani, ela vê uma abelha negra que vem da direção de Mathura. E ela vê que essa abelha, ela tem, aqui no bigodinho dela, assim, quem já viu a abelha sabe que ela carrega um pólenzinho. E ela vê que tem esse pólen, e ela fala, vem cá, onde é que você estava? Né? Eu sei que você vem de Mathura, então você deve ter visto Krishna. E o que que você carrega? Que esse pólen é esse? Ela começa a falar, né, com uma abelha não fala, teoricamente, nada, tudo pode acontecer. E ela começa já a deduzir o que que aconteceu com essa abelha. Né? E essa abelha, ela pousou na guirlanda de Krishna, e Krishna abraçou uma menina com essa guirlanda. E os seios dessa moça estavam envolvidos em cúncuma. Então, quando Krishna abraça essa moça com a guirlanda, o que acontece? A abelhinha toca nos seios e fica com essas manchinhas. E ela fica com raiva. Cada abelha, o que você vem fazer aqui? Né? O Brahmara Gita, de repente a gente pode ver outro dia. Tem umas coisas bem, dá mais detalhes, claro. Tem não só essa visita da abelha. E né, ela começa a falar com essa abelha. O que que você está fazendo aqui? Vai embora. Não quero ver você. Você me lembra justamente disso, né, que ele está com alguém. Mas a abelha, quando volta, não, volta, volta, volta. Me fala dele, está bem? O que está acontecendo? Então ela fica nesse ir e vir dessa conversa, que essas jalpas, no caso aqui é um solilóquio, né? Ela fica falando com ela mesma, com a abelha, que aquela abelha não responde, né? Na verdade, dizem que essa abelha é o próprio Krishna. E como Vishaya, ele quer usufruir, tentar entender o que ela sente. Então é dito que Krishna vai para Mathura, né, numa tentativa patética de entender elas, na verdade. Ele se separa para tentar entendê-las. Porque sempre quando Krishna se aproxima delas, elas escondem os sentimentos. Que é o famoso Prema Samput, que é esse pauzinho do amor. Né? Então, essas meninas, elas amam Krishna, mas quando ele se aproxima delas, na verdade, ela fala, não, não quero você. Aí Krishna não entende, que papo é esse? Elas querem, me querem, mas quando eu vou lá, elas não me querem mais. Que é o sinuoso caminho do amor transcendental.
Então, ela faz aquele meio jogo duro, mas ela quer ir ficando essa coisa, né? Então, Krishna falou, né? Quando eu chego, elas fecham esse baú do amor. E quando eu vou embora, elas abrem. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou para longe, elas vão abrir o baúzinho. E quem sabe, se eu voltar em outra forma, eles não percebem e deixam esse baúzinho aberto, né? Então, dizem que ele volta tanto como um cisne, e tem uma canção belíssima, canção não, um tratado, né, de Swarupa Goswami, Amsaduta, que é do cisne, e tem da abelha. Né? A abelha a gente sabe que quer coletar o mel. Então, Krishna também é Madhusudan. Então ele tenta, dizem que ele é essa abelha que quer pegar esse baúzinho aberto. Mas mesmo assim ele não consegue, de novo, porque ele sempre vai ser o Vishaya. Né? Então, por hoje é só. That's all, folks. Segunda-feira, se Krishna permitir, se a Gurudev permitir, teremos mais dessas conversas que ele vai começar a falar, os tipos de conversas, né, enlouquecidas que as meninas têm com Krishna. Né? Então é isso. Radhe Radhe. Se tiver alguma Gratidão, pergunta, alguma Prabhu. coisa, eu que Obrigada, agradeço pela Prabhu. oportunidade. Radhe, Radhe. Eu que agradeço. Então é isso Então, aí. Radhe Shyam. e a todos. Boa semana. Boa Igualmente. semana. Deixe Radhe. Eita. Tem alguma coisa vindo. Não estou conseguindo ouvir. Alguém acha que falou alguma coisa? Enfim. Radhe Shyam.